E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Clara Fernandes e eu ajudo milhares de pessoas a serem aprovadas na prova da OAB. Aproveita e já dá o like no canal, já se inscreve nesse canal, porque toda semana tem vídeo novo falando sobre alguma coisa para a preparação do exame de ordem. E o vídeo de hoje, ele é muito importante, tá? Porque eu quero falar um pouco sobre as anulações na prova da OAB, especificamente na primeira fase. Porque toda vez que a gente passa por uma prova de primeira fase, fica a dúvida, será que anula, será que não anula? Então é interessante a gente colocar alguns pontos a seguir. Vamos lá? Será que a gente vai ter alguma questão anulada na primeira fase do OAB 37? Essa aí é a pergunta que não quer calar. E primeiro de tudo, você tem que entender que a OAB ela tem até o dia 16 para poder se manifestar. Dia 16 sai o resultado oficial, certo? Depois dos recursos, com já a lista oficial dos aprovados na primeira fase. Isso significa que se houver alguma anulação na primeira fase, a lista definitiva do dia 16 já consta os aprovados com anulação. E aí que a banca tem duas opções. Ou ela pode escolher para poder anular só no dia que sair o resultado definitivo, no dia 16 de março, ou ela pode anular de ofício, que significa o quê? Ela pode, a qualquer momento, até o dia 16, se manifestar por alguma anulação de ofício. Isso já aconteceu na história do exame de ordem? Já aconteceu. Isso acontece com frequência? Nem tanto, porque, pelo que eu percebo, as anulações de ofício só acontecem quando há um erro realmente grotesco, que isso é da interpretação da banca. E aí ela já anula de ofício. Então aquelas pessoas que estavam com 39, se erraram essa questão, ela já aproveita e contabiliza e aí já tem a certeza que já passou antes mesmo da lista definitiva. Entretanto, a OAB não é obrigada a se manifestar de ofício. Ela tem o prazo do edital, que é o dia 16, então dia 16 a gente vai saber se vai ter anulação ou não. Combinado? Explicado isso sobre como funcionam essas questões de anulação de ofício ou não, eu quero mostrar para vocês um pouco do histórico de anulações das últimas provas da OAB. Eu vou colocar para vocês aqui na tela uma tabela que eu montei com as últimas anulações que tivemos nas últimas provas da OAB. Se você perceber o histórico, eu coloquei do 36º exame até o 28º exame de ordem, a gente tem, em regra, uma ou duas anulações. Exceto o AB 32, que nós tivemos uma prova atípica, que nós tivemos 5 anulações e observação que deveria ter sido mais. Essa AB 32, ela é conhecida como o terror dos OABeiros, tá? Foi uma prova muito difícil e, aliado a ser muito difícil, foi uma prova muito mal feita. Então foram 5 questões anuladas, se não me engano foram 3 de ofício, tá? Foram de ofício, só que a banca sim deveria ter anulado mais questões, inclusive teve coisa na justiça, teve gente que conseguiu eliminar, enfim, mó babado desse mundo. Nessa prova especificamente do AB 37, a gente tem, olha só, algumas questões passíveis de anulação, né? E aí que vem o BO, que é o seguinte: vários cursos, vários professores, vários perfis na internet se manifestam sobre as anulações. E muitos deles acabam gerando uma expectativa no aluno que, na verdade, não vai acontecer. Toda prova eu vejo a história. São 10 questões passíveis de anulação. Tem 6 questões, 7 questões passíveis de anulação. Gente, isso não vai acontecer, o AB não vai anular esse tanto de questão. E quando a gente vai ver as razões do recurso, não são fortes o suficiente para a OAB anular. Questões que têm dupla interpretação, questões que não está totalmente errado, mas que pode estar errado, a banca não anula de jeito nenhum. Ela é de lascar, porque ela não reconhece, às vezes, o próprio erro, tá? Então, assim, no meu perfil, eu vou colocar aqui na legenda da descrição desse vídeo, eu fiz, junto com os professores do meu time, 4 razões de recurso de 4 questões da OAB. 2 de ética, uma de processo civil e outra de processo penal. São essas que a gente acredita ser passíveis de anulação. As mais fortes que eu acredito é a de ética, tá? Que fala de colaboração premiada, e também a de processo penal, tá? Essas duas para mim são as mais fortes, mas a gente só vai ter certeza lá no dia 16. Combinado? E aproveite, se você ainda não me segue lá no Instagram, vai lá, @visto de estudante, já me acompanha, porque todos os dias eu tô postando alguma coisa sobre o exame de ordem, todo dia tem post novo, enfim, já me acompanha por lá, porque o babado chega em primeira mão logo lá. E aí vem outro ponto que eu queria falar com vocês sobre quem tá aí na berlinda. Ana, tô com 38, 39 pontos, devo estudar pra segunda fase? Se eu fosse você, e se eu tivesse errado
alguma dessas questões aqui que eu botei no meu Instagram, que são passíveis de anulação, eu já começaria a estudar para a segunda fase. Porque para a segunda fase, a gente tem um período mais curto entre a primeira e a segunda fase. Se eu não me engano, a gente tem aí um total de 9 ou 8 semanas. Então, você perder uma semana de preparação de segunda fase é bem prejudicial. E você aguardar até o dia 16 não é necessário. Principalmente se você for do time VDE de segunda fase, porque no VDE existe a garantia de que, se não for anulada nenhuma questão, ou porventura for anulada uma questão e mesmo assim você não conseguir passar para a segunda fase, a gente reverte sua matrícula no VDE para o meu curso de primeira fase, que é o método QLR, e te devolve a diferença de dinheiro. Então você não vai perder nada, porque você vai estar estudando para a segunda fase, e caso não tenha nenhuma anulação, ou tenha anulação, mas ainda assim você não consiga a aprovação, você vai para o curso de primeira fase. O que você não pode, ao meu ver, é estando com 38, 39 pontos, deixar para estudar só a partir do dia 16 e olhe lá. Agora, Ana, eu estou com 37, 36, 35 pontos. Se você quiser, já começa a estudar para a segunda fase, mas eu não acredito na possibilidade de ter mais que 2 anulações. Então, basicamente, essa é a minha opinião. Eu acho que você está com menos, com 37 ou menos. Você deve descansar um pouco, com certeza. É necessário descansar, recalcular a rota. Inclusive, vai acontecer aulas gratuitas aqui nesse YouTube, nos dias 21, 22, 23 e 26 de março, às 20 horas, as aulas da Nova Era, que a gente vai falar sobre a nova prova da OAB, né, OAB 38, e vamos juntos trilhar o seu caminho até a aprovação na primeira fase. Então, se inscreve, é totalmente gratuito, vou deixar aqui o link na descrição também, chama teus amigos. Então é isso, espero muito que eu tenha te ajudado, esclarecido tuas dúvidas sobre a questão de anulação na primeira fase do exame de ordem. Dá o like, se inscreve no canal e não esquece de acompanhar os outros vídeos aqui que tá cheio de conteúdo bacana, beleza? Então é isso, até a próxima. Tchau!